Bom dia, irmão. Paz. Estamos no nosso devocional Descobertas. Hoje estamos no livro de Isaías. Vamos abrir a nossa Bíblia, então. É um texto interessante de hoje. Tem algumas coisas assim bem importantes, né, para a gente e de algumas dúvidas, muitas vezes que a gente tem no Novo Testamento, que são profecias que estão em Isaías que a gente vai estar vendo hoje. Então, abra a sua Bíblia, por favor. Nesse texto maravilhoso de Isaías, capítulo 28, o texto começa mostrando que o reino do norte será destruído. Israel ficou dividido 10 tribos ao norte, 2 tribos ao sul, Judá e Benjamim, e as outras tribos ao norte. E o reino do norte será destruído por causa do seu pecado. Mas, por mais que Deus os chame ao arrependimento, eles estão completamente entregues ao seu próprio orgulho. Por isso que o texto vai fazer um contraste aí, né? Ele vai mostrar a soberba dos bêbados, né? O bêbado é alguém que perdeu toda a sua capacidade, toda a sua dignidade, é uma pessoa que perdeu toda a consciência, é uma pessoa que não tem controle de si mesmo, pelo contrário, está sob o controle do álcool. Então, é uma pessoa que perdeu toda a sua dignidade, mas eles são soberbos e bêbados ao mesmo tempo. É uma flor murcha, né? Uma flor que perdeu sua vivacidade, sua beleza, sua cor, sua textura, mas essa flor murcha se acha belíssima, né? Acha-se vislumbrante, né? E o vale fertíssimo daqueles que foram vencidos pelo vinho. Então, a ideia da plenitude, da beleza, mas é aquilo que foi completamente vencido, e aí pelos vícios. O povo de Israel está completamente entregue, e isso desde os sacerdotes. Eu olho o versículo 28, capítulo 28, versículo 7, você vai ver que os sacerdotes e os profetas estão entregues aos vícios, a tal ponto de ser recorrente. Eles bebem, e aí é feio, a expressão do texto é realmente nojento, né? Eles bebem, vomitam e ficam envolvidos no vômito deles, né? Então eles bebem, vomitam para beber mais, e eles ficam nesse ciclo vicioso recorrente, e eles estão completamente entregues aos seus prazeres pecaminosos, aos vícios, e isso não tem um fim, isso não tem um limite. E quando eles vão ensinar as escrituras sagradas, obviamente, pessoas que estão entregues aos vícios, a esse tipo de coisa, e estão em alguma posição de liderança, alguma coisa assim, na realidade, eles não vão ensinar a palavra de Deus, são ensinos vazios, eles não falam da pessoa de Deus, da glória de Deus, mas são simplesmente ensinamentos ritualísticos, são meramente palavras vazias, repetitivas, regras, detalhes, aí vai falar regra sobre regra, mandamentos de homens. E apesar de Deus enviar seus verdadeiros profetas, eles não ouvem a palavra de Deus e querem ouvir esses mandamentos repetitivos. Essas coisas são regras e que vão beneficiar e que vão dizer qualquer coisa que lhes agrade o coração, porque eles estão entregues aos seus próprios prazeres. E aí, então, nesse momento, que eles se fazem surdos para Deus, se voltam para os prazeres e para o ensino errado, claro, que respalde aquilo que eles querem, que valida aquilo que eles desejam para continuarem vivendo segundo suas próprias paixões, aí entra aquela palavra, aquela profecia de que Deus vai falar com eles por meio de lábios gaguejantes e por meio de um povo de outro idioma. E eles vão ouvir e vão ver, mas nada vão entender e perceber. E é essa palavra, esse texto que Paulo usa lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 21, quando Paulo está falando do dom de línguas. É muito interessante perceber
o contexto de Isaías, o que está acontecendo no livro de Isaías, e como Paulo usa aqui esse mesmo texto lá em 1 Coríntios, para falar do dom de línguas. O que significa isso? Isso significa que a palavra de Deus não ficaria restrita à nação de Israel, porque o povo de Israel, que estava ouvindo a palavra de Deus, que estava recebendo essa palavra de Deus por meio dos profetas, no caso Isaías, os profetas de Deus, não queriam ouvir a palavra, mas queriam se entregar a mandamentos e a ensinos errados. Então, Deus está dizendo, olha, já que vocês não querem ouvir a minha palavra, então eu vou falar a vocês por meio de uma linguagem e de povos de outras línguas. Então, o contexto aqui, a ideia do texto é que essa palavra de Deus vai ser lançada a outras nações. Por isso que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 14, 21, que o dom de línguas ele é um sinal para o incrédulo, e não para a igreja, não para o crente, mas para o incrédulo. Mas a gente nunca vê o dom de línguas sendo usado para o incrédulo. A gente geralmente vê o dom de línguas sendo usado para dentro da igreja, ou para os crentes, né? Para Deus falando com a igreja. E como é que então Paulo coloca o dom de línguas falando para o incrédulo? Por causa desse texto que ele está usando. O povo de Israel não quer a palavra de Deus, quer se lançar os mandamentos errados, de homens errados, então Deus vai colocar a palavra dele acessível a todas as nações. É o que você vê em Pentecostes. Quando você vê em Pentecostes, você vê pessoas de diversas nações, num raio de 5.000 quilômetros de Jerusalém, um raio de 5.000 quilômetros, tinham pessoas da África, de várias partes do mundo, judeus, e prosélitos, pessoas que tinham se convertido ao único Deus verdadeiro, mas agora iam ouvir o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, então, o dom que vem sobre a igreja é o dom de línguas, para se cumprir esse texto. Quer dizer, a palavra de Deus vai ser espalhada pelas nações. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, o dom de línguas, e a ideia do dom de línguas é que ele é um dom missional. Ele é um dom que vai falar ao não cristão, é a habilidade que Deus dá ao seu povo, como acontece no Pentecostes, é uma habilidade que Deus dá ao seu povo para falar e pregar a sua palavra, o evangelho, Cristo Jesus, a pessoas de outras nações das quais nós não falamos o idioma. Por isso que o espanto lá em Atos 2 eles não são galileus todos eles, como os ouvimos falar nas nossas línguas maternas as grandezas, maravilhas de Deus? Como esse povo sabe o nosso idioma, sendo que eles são galileus? Pessoas rudes, não estudadas. Então, a ideia do dom de línguas é que ele revela a missão da própria igreja. É um dom que deve falar as maravilhas de Deus na língua dos outros povos. E aí, então, Paulo vai corrigir esse defeito dentro da igreja de Corinto, que fez do dom de línguas o ideal de todos os dons. Quer dizer, Deus está aqui porque nós falamos em línguas. Então, a certeza que nós temos da presença de Deus, da manifestação do Espírito Santo em nós, é o dom de línguas. Isso é totalmente errado. Por quê? Porque Paulo vai dizer para eles, olha, se vocês estão reunidos e todos vocês começam a falar em línguas, e não há quem interprete, se entrar um não crente no meio de vocês, vai dizer que está todo mundo doido. É isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 14. Aí ele regula essa situação. Ele diz, olha, se for falar em língua, só vai falar se tiver quem interprete, para que haja edificação. Se eu chegar aqui e começar a falar em línguas no meio de vocês, vocês não vão entender nada, vocês não vão compreender e não vai haver edificação. Tá vendo? Só é edificação se houver compreensão. E ele diz, vocês não devem ser meninos. O que adianta a gente começar a falar em línguas aqui e não ter compreensão?
não tendo compreensão, vocês não serão edificados, vocês não vão crescer espiritualmente. Então, se você vai falar em línguas, mas não tem quem interprete, não fale em voz alta, você vai falar só para você mesmo. E louvar a Deus, exaltar a Deus, e orar a Deus em línguas, mas só você mesmo. Se tiver interpretação, então você fala em línguas, em voz audível, e vai ter edificação para a igreja. Então veja, o dom de línguas, ele tem um aspecto missional, que é o grande aspecto dele, é falar a palavra de Deus em outros idiomas, para que aquelas pessoas que nunca ouviram o evangelho possam ouvir. Então isso é uma coisa sobrenatural, é o que acontece no Pentecoste, mas é um dom também de edificação pessoal, quer dizer, eu posso falar em línguas, desde que não havendo interpretação, vai ficar só entre eu e Deus, eu vou falar e vou exaltar a Deus em línguas, em dom de línguas, ou havendo interpretação vai edificar a igreja. Mas o dom de línguas só pode ser usado nesse esquadro que o próprio apóstolo São Paulo coloca no livro de 1 Coríntios. Então, entenda aí o contexto. O dom de línguas, e aí justamente essa profecia, é porque o povo de Israel, não querendo ouvir a voz de Deus, mas querendo se lançar a pessoas e mandamentos errados, Deus então responde a eles dizendo, eu vou falar a vocês com uma língua de outros povos. Isso e é justamente isso que acontece no Pentecostes. Aqueles judeus, aqueles prosélitos, pessoas vindas de todas as nações de debaixo do céu, conhecido naquele momento, naquela região, estavam ali em Jerusalém por causa da Páscoa e do Pentecostes. Jesus morre e ressuscita e derrama o seu Espírito justamente na festa do Pentecostes, e eles falam as grandezas, as maravilhas do Evangelho de Jesus Cristo àquelas pessoas. E você vê o resultado, 3.000 pessoas são salvas naquele dia. Então, o dom de línguas, ele tem essa função. Por isso que toda vez que há batismo, que há salvação, quase todas as vezes no livro de Atos, as pessoas falam em línguas, quando elas recebem o Espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo vai levar a igreja à sua missão, vai levar a igreja a pregar o Evangelho. E naqueles locais haviam muitos idiomas, eram cidades multiculturais, multilinguísticas, então aqueles irmãos, eles iam pregar o Evangelho, nem sempre falando em línguas, mas falando numa língua comum a todos. Mas a ideia é a direção do dom de línguas que o Espírito Santo dá, é a direção missional que o Espírito Santo leva à sua igreja, de pregar o Evangelho às pessoas, de falar de Cristo Jesus, de levar a salvação. Então, essa é a ideia desse texto, e é isso que a igreja deve fazer. Você deve pregar o Evangelho, meu irmão. O impulso do Santo Espírito de Deus em relação à sua igreja é a pregação do Evangelho. Pregue o Evangelho, compartilhe a graça de Deus, fale do amor de Cristo, mas também sustente missionários. Como é que a igreja cumpre essa palavra hoje? Enviando missionários a outros povos, a outras nações. Irmãos que vão aprender o idioma, vão ter uma graça de Deus, vão estudar o idioma e pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, vão falar do Evangelho àqueles povos, àquelas nações. Então a igreja deve pregar o Evangelho aqui no seu local, na sua cidade, no seu país, mas também deve levar o Evangelho a outras nações. Esse é o cumprimento do dom de línguas. E, infelizmente, como a igreja de Corinto, a igreja de hoje em dia, na sua maioria, toma o dom de línguas como uma forma mística, fica uma coisa sem funcionalidade, as pessoas simplesmente começam a falar em línguas, aquela confusão toda, todo mundo falando em línguas ali dentro. Se alguém entra, pensa que realmente está todo mundo doido, como vai dizer Paulo em 1 Coríntios 14, se entrar um incrédulo aqui, vai pensar que todo mundo aqui é louco, entrou no hospício, porque isso não faz sentido.
não edifica ninguém, não promove nada de edificação, porque não há compreensão. E aonde não tem razão, não há edificação. Veja, o Evangelho, ele é espiritual, mas ele passa pela razão para que haja edificação. As pessoas geralmente acham isso, né? Se você é espiritual, não tem que ter ensino, não tem que ter estudo. Geralmente são coisas que são antagônicas, mas dentro das Escrituras Sagradas, não. O espiritual entra pela razão e tudo produz edificação. Então, é interessante perceber essa ideia do dom de línguas, do texto que vai ser usado por Paulo para interpretar, para dar sentido e organizar o culto da igreja em Corinto com relação aos dons espirituais. Então, é bem interessante essa ideia da missão, que é o próprio dom de línguas, isso é pregar o evangelho a toda criatura. No capítulo 28 ainda, seguindo o texto, versículo 14, há uma advertência do juízo de Deus. Só que Israel, diante do chamado de Deus ao arrependimento, no lugar do povo de Israel se voltar verdadeiramente às Escrituras Sagradas, que é o que ele está dizendo, os sacerdotes e os profetas se arrependerem, e o povo de Israel, e no lugar de se lançarem aos prazeres, se voltarem para a palavra de Deus, deixar aqueles mandamentos errados, esses vícios, e se voltar de fato para Deus, a sua palavra, qual é a resposta de Israel? No lugar deles se arrepender, o que eles falam? Nós vamos fazer um acordo, uma aliança com a morte. Aí você olha o texto e fala, meu Deus, que negócio é esse de fazer uma aliança com a morte? É fazer uma aliança com o Egito. O Egito tinha deuses só para a morte. E eles fizeram uma aliança com o Egito e com esses deuses, de que quando os assírios viessem, eles não matariam o povo de Israel, eles não destruiriam o povo de Israel, porque havia uma aliança espiritual e também política e econômica com o Egito. Então, o Egito os protegeria e eles não seriam destruídos pelos assírios. Então eles fizeram um acordo espiritual e político, financeiro, fizeram uma macumba mesmo aqui, um negócio bem entrelaçado aqui com essa questão do Egito, para o Egito protegê-los com os seus deuses dos assírios que viriam. E aí a resposta de Deus é essa. Já que vocês não se arrependem diante do meu chamado e não se voltam para a minha palavra, não apenas vou falar com vocês com povos de outros idiomas, no caso que é o dom de línguas aí, né? A questão de pregar o evangelho a toda criatura, isso é, a palavra de Deus não vai ficar restrita a Israel, mas Deus vai disseminar essa palavra para o mundo inteiro. Mas não apenas isso, eu vou levantar, eu vou colocar em Israel a pedra angular, a pedra principal, que é uma pedra de esquina, que fazia o eixo de toda a construção, ou também que é uma pedra fundamental, que é o alicerce de tudo. Essa pedra é fiel, essa pedra é verdadeira, ela foi provada, ela foi testada, é uma pedra fiel, você pode se colocar em cima dela, como acabou de vermos o texto, né? Que nós podemos confiar em Deus, perseverar em segui-lo e nos refugiar nele, porque ele é essa rocha eterna, e novamente aqui, ele é essa pedra eterna, essa pedra preciosa, aí mostra a ideia de que é um diamante ou uma pedra preciosa, e é a pedra principal. Quem crê não foge, isso permanece. Quem crê se torna salvo por Deus. Quem crê se torna fiel ao Senhor, mas é salvo por Ele. Então é uma expressão maravilhosa, porque aqui é justamente aquele texto que várias vezes Jesus diz, falando de si mesmo, da resposta de Deus. Ali da mesma maneira, Jesus está pregando, Jesus está ensinando, os líderes religiosos, sacerdotes, os líderes religiosos de Israel, os escribas, os fariseus, rejeitando a Jesus, e está ali ele, a rocha eterna, Deus maravilhoso, salvando o seu povo, a rocha inabalável, e os seus eleitos estão ali, e todo esse poder que pertence a Deus
desfará essa aliança com a morte, isso é, haverá pleno juízo sobre Israel. A Assíria viria e destruiria o reino do norte completamente. Não, essa aliança que eles fizeram com o Egito não teria nenhum poder, porque Deus ia destruir o povo de Israel, o reino do norte, por causa da sua desobediência, da sua surdez espiritual, assim como aconteceu com aqueles sacerdotes, fariseus, escribas da época de Jesus. Todos eles foram destruídos, todos eles morreram, porque se voltaram contra o próprio Deus, se voltaram contra essa rocha eterna. Meu irmão, como é terrível quando alguém se volta contra Deus. É por isso que tem que haver a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho por parte da igreja, a oração por pecadores. Você nunca pode deixar de orar pela salvação das pessoas. Você nunca pode deixar de pregar o Evangelho, é sua missão. Uma igreja missional. Por quê? Porque as pessoas estão aliançadas com o pecado, com os prazeres pecaminosos, e só trará destruição. E o orgulho as cega. Elas estão cegas diante do orgulho, acham que vão permanecer para sempre, acham que nada de mal acontecerá com elas, mas ali está a sentença eterna, o juízo eterno, e é a pregação do Evangelho por parte dessa igreja missional que fala o Evangelho aqui e a todas as nações, que prega esse Evangelho precioso, que prega essa rocha eterna. Jesus, venha para a rocha, venha para o refúgio que é o Senhor da glória. Arrependa-se, Ele vai salvar você. Essa mensagem maravilhosa que você prega, meu irmão, que prega para a sua família, que prega para o seu vizinho, que prega para a pessoa do seu trabalho, da escola, que testemunha, que anuncia Cristo, que traz visitantes para a igreja, que está pregando o Evangelho de forma intencional, meu irmão. É isso que Deus deseja de mim e de você, porque as pessoas, elas passarão pelo juízo de Deus. E não há escapatória diante desse juízo. Não houve naquela época de Isaías, não houve na época de Jesus para os escribas, fariseus e sacerdotes, e tampouco há para qualquer pessoa dos nossos dias. Há um único Salvador, há uma única esperança. Só existe uma rocha e é Cristo Jesus. Pregue, meu irmão. Pregue como a igreja do livro de Atos, que pregou o Evangelho, que encheu o mundo daquela época com o Evangelho do nosso Senhor Jesus. O que esta cidade precisa, o que a sua família precisa, o que este mundo precisa é da rocha, é de Cristo Jesus. Então pregue, deixe Deus usar poderosamente a sua vida. Fale da cruz de Cristo, fale do sangue de Cristo, fale do amor de Cristo, do perdão de Cristo, da salvação em Cristo. Chame as pessoas para vir para a rocha, que é Cristo Jesus. Pregue o Evangelho, meu amado irmão, com todo o seu coração, com todo o seu empenho. Essa é a sua missão, essa é a nossa missão. O capítulo 29 segue o texto, meu amado irmão. Israel está endurecido e continua endurecido, confiado de que não. Essa cidade foi construída por Davi, o grande rei. Nós temos poder, nós temos famas e fizemos aliança com muitos povos. E por isso, novamente, os sacerdotes começam a ensinar tudo aquilo que é errado por causa do orgulho. E eles então vão falar o que o povo quer ouvir. Eles vão ensinar aquilo que o povo quer ouvir. E lançam o povo aos seus próprios prazeres. E o castigo de Deus é entregá-los aos seus ensinos errados. Eles ficam cegos, eles leem a Bíblia, mas eu não consigo ler. Eles leem o texto bíblico, mas não conseguem entender. Eles estão cegos. Deus cegou o entendimento, Deus cegou os olhos deles. Eles leem o texto, mas não conseguem entender. Por quê? Porque o seu coração está em buscar os seus próprios prazeres, em mandamentos de homens desviados da verdade. E esse texto também é usado pelo Senhor Jesus lá em Mateus capítulo
15, e se eu não me engano, em Marcos capítulo 7, preceitos de homens, mandamentos de homem, abandonam a palavra de Deus para ficar em ensinos de homens, mandamentos de homem. Eu senti isso, eu vi isso, eu sonhei com isso, eu estou achando que é isso, e vão ensinando coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, meu irmão. Quanto disso tem em nossos dias? Quanto disso nos dias do nosso Senhor Jesus? Quanto disso na época de Isaías? Não muda. Nós precisamos ser como Isaías. Nós precisamos ser como Jesus. Nós precisamos ser fiéis às Escrituras. Nós precisamos pregar a palavra de Deus. Pastor, mas as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. Continue pregando a palavra de Deus. As pessoas querem mensagens que vão afagar seus corações, que vão falar de prosperidade, de dinheiro, que elas podem e serão muito felizes, e que vão estar ricas e milionárias, e que podem se lançar aos prazeres pecaminosos. Como você vai ver muitas vezes pessoas que se dizem pastores, dizendo que não tem problema nenhum você viver em moralidade, que Deus vai salvar todo mundo no final, né? Que cada um tem a sua verdade e que Deus não quer ser seu Senhor, apenas o seu Salvador. Todos esses ensinamentos malignos, meu irmão, tudo isso errado. Pessoas que louvam Deus com seus lábios, mas o coração está longe dele. A falsidade, a hipocrisia, a interesse. E esse interesse, essa falsidade está aí. Sabe por quê? O texto vai dizer, eles acham que Deus não conhece seus corações. E eu quero dizer, meu irmão, que Deus conhece seu coração. Deus conhece as reais intenções do seu coração. Deus conhece as reais intenções do coração de cada pessoa nesse mundo. Deus sabe exatamente quais são os motivos das suas palavras, atitudes, pensamentos, ações, aquilo que você também deixou de fazer. Deus sabe as verdadeiras intenções e motivos do seu coração. Ninguém foge desse olhar de Deus que vê o coração, que prescruta todas as intenções do coração. Que você possa ter temor no seu coração, que jamais haja falsidade no seu coração. Pelo contrário, arrependimento, a volta à palavra de Deus continuamente, corações quebrantados, arrependidos. Você não pode mentir para Deus. Quantas pessoas estão mentindo para Deus, enganando os seus próprios corações, vivendo na falsidade, mentindo para si mesmo e mentindo para Deus, mentindo para as pessoas, achando que podem enganar a si mesmas, a Deus e as pessoas. Eu quero dizer que você pode se enganar a você mesmo, você pode até enganar as pessoas, você pode até me enganar, mas você não pode enganar Deus, meu irmão. Ninguém pode enganar a Deus. E tudo isso um dia será trazido à luz, será trazido a juízo. Então não minta para você, arrependa-se. Não minta para Deus, arrependa-se. Não minta para a igreja, não minta para a sua família, não minta para o seu cônjuge, não minta para os seus pais. Arrependa-se, volte-se para o Senhor, contrito e quebrantado, dizendo, Deus, tem misericórdia de mim, me perdoa, Senhor, eu não posso viver na hipocrisia. Deus, o meu coração orgulhoso quer se voltar contra ti, mas Deus, tem misericórdia de mim, perdoa o meu pecado, livra o meu coração. E o texto sagrado diz aqui para esses, que Deus trará a sua palavra. Enquanto por um lado o juiz é entregar as pessoas aos falsos ensinos, vocês querem ouvir coisas erradas, vocês querem seguir pessoas erradas, então sigam pessoas erradas e ouçam coisas erradas. Mas para aqueles que querem de fato se arrepender, eu lhes darei a minha palavra de verdade. E o texto vai dizer no versículo 17, mas serão os surdos que ouvirão a palavra de Deus, serão os cegos que verão a palavra de Deus, aquelas pessoas rejeitadas pelos sacerdotes, é o que a gente vê na época de Jesus, são aqueles
enjeitados, são aqueles que ninguém dava nada por eles, são esses que estavam ouvindo a palavra de Jesus, a prostituta, o leproso, o ex-endemoniado, os discípulos, aquelas pessoas pobres e miseráveis, rejeitadas pelos sábios, inteligentes e os grandes daquela época que estavam ouvindo. Os pobres saltarão de alegrias e os cativos se alegrarão no Deus Santo. É assim que termina o capítulo 29, meu amado irmão. E diante dessa ideia é que nós devemos nos humilhar. Diante desse Deus maravilhoso é que devemos nos humilhar, voltando o nosso coração de fato para Deus. Mas Israel continua com a fixação em fazer aliança com o Egito, porque o Egito ainda era uma nação forte, e Israel ainda estava ficcionado nisso, e com seu coração em fazer aliança com o Egito, diz o capítulo 30. Mas aí então Deus frustra os planos de Israel e diz: vocês serão destruídos, não se iludam com isso, voltem para mim. Israel não quer voltar para o Senhor de jeito nenhum, se recusa a voltar ao seu, se humilhar diante de Deus. Que coração duro! E às vezes isso pode acontecer conosco, essa revolta, esse seguir o seu próprio coração. Às vezes tem uma área da sua vida que você está assim, extremamente resistente a Deus, como o povo de Israel. Está seguindo o seu próprio coração, está seguindo o conselho das pessoas, está seguindo falsas profecias. Meu irmão, e você, isso vai acabar mal. Volte-se para a palavra de Deus. Siga o Senhor da glória. Não deixe que o seu coração te engane, não deixe que as pessoas te enganem, mas que você volte para o Senhor, nosso Deus. E o fim de tudo isso é o que diz o versículo 26. A luz da tua lua será como o sol. Olha o fruto do arrependimento. Olha o fruto de se voltar para Deus. A lua vai brilhar como o sol, nunca mais haverão trevas na sua vida, nunca mais você vai viver no pecado, cada área da sua vida será tomada por uma densa e profunda luz da presença, da palavra, da glória de Deus, e o seu sol será 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor atar as feridas do seu povo e curar as suas chagas do golpe que lhe deu. Veja que a vontade de Deus não é destruir, é disciplinar. Disciplinar para que a sua lua se torne como o sol e o seu sol brilhe 7 vezes mais. O objetivo de Deus na disciplina, no chamado ao arrependimento, é sempre a restauração. Que você, meu irmão, se humilhe diante de Deus, um coração contrito e quebrantado diante do Senhor, para que a sua vida seja assim. Todas as trevas da sua vida sejam banidas e a glória do Senhor brilhe sobre você. Que você se arrependa diante de Deus, não esconda nada do Senhor. Não pense que Deus está... Não, Deus aqui não sabe o que eu estou fazendo ou falando. Ou Deus entende a minha infidelidade, o meu erro, o meu pecado aqui. Depois eu vou consertar isso. Não é isso. Você está se enganando. Você está mentindo para si mesmo e para as pessoas. E para a igreja de Deus. Não faça isso. Se humilhe e não haverão mais trevas em sua vida. Pelo contrário, o sol se multiplicará, o sol da glória de Deus, da verdade de Deus, da palavra de Deus se multiplicará sobre a sua vida. Em nome de Jesus, meu irmão, Deus te abençoe.